a relação do tão falado Espírito da Verdade com a energia da esfinge e seus questionamentos? Maravilhosa essa pergunta, sensacional. Toda relação, não é? Como eu disse no começo do nosso trabalho, o que se chama hoje de esfinge era uma ordem iniciática muito séria que se ocupava, não é, em estudar os questionamentos atemporais. Quando a gente olha para a vida, né, assim, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Quando a gente está vivendo, a gente vai conversar com uma pessoa, muitas vezes os questionamentos que surgem ali são os mesmos. Do tipo, você está com medo de assalto? Seu bairro é violento? Sua cidade é violenta? Você vai tomar vacina? Você não vai tomar vacina? Então, existe um questionamento que vem do inconsciente coletivo, ou seja, do viver, né, de todos nós, que em cada era se manifesta. E esses questionamentos falam, naturalmente, das buscas, das incertezas do povo que está vivendo naquele tempo. Do povo que está vivendo naquele tempo. Então, existia esse templo solar, não é? Que estudava, basicamente, os questionamentos atemporais. Com toda a perseguição, com toda... o mundo acabou, né, gente? Nós estamos reconstruindo o planeta Terra. Às vezes, a forma como a história é contada para a gente dá a entender de que hoje nós estamos muito evoluídos e que no tempo das pirâmides, até os filmes que eles fazem, né? A forma que as religiões e que às vezes o poder central político faz é para levar a gente a acreditar que aquilo era uma época ruim, que não se tinha nenhuma cultura, que não se tinha nenhum conhecimento. Porém, isso não é verdade. Isso não é verdade. Basta ver estudos que já foram feitos da dificuldade de se fazer aquelas pirâmides que hoje não se faria com toda a tecnologia que temos. Então, é óbvio que se foi feita, é porque já se teve uma tecnologia muito mais assertiva do que a que nós já conseguimos nos tempos atuais. Não é? Então, tem uma série de coisas que comprova isso. Por exemplo, o processo de mumificação no Egito. Até hoje, ninguém descobriu como é que é feito aquilo ali. Não é? O parto de Cleópatra, quando ela não quis ter o filho parto normal, não é? Porque as questões lá da sexualidade dela, ela não queria. Como foi feito o parto cesáreo naquela época, com tanto êxito, que nos dias de hoje, até hoje, tem médico que tem medo de fazer parto cesáreo. Então, tem uma série de outras questões, doenças que já identificaram, que existiam naquela época, que se acontecesse hoje, ninguém aqui saberia ainda como lidar, e que aqueles sábios, aqueles alquimistas, magos, os magos, antigamente, é que eram os médicos, os astrônomos. Hoje a gente usa mago, nem sabe que palavra é essa e o que ela significa. Não é? Mas quando a gente vai estudar em livros mais competentes e eficientes, a gente descobre, por exemplo, que os magos eram médicos, eram astrônomos, eram filósofos da antiguidade. Entendeu? Então, essas perguntas, elas nos levam a verdades luminosas. No momento que você se faz a pergunta, qual mundo eu quero viver? E você espera algo mais sábio em você responder, não é? Algo mais verdadeiro em você, sem ser a cabeça do compensação. O mundo que eu quero viver é esse, porque em compensação eu trabalho isso, em compensação eu ganho aquilo. Não essas respostas superficiais que está se propondo aqui. Essas respostas são óbvias para uma certa manipulação. Se a gente sair da manipulação,
a gente entende por que é que elas são feitas, não é? Para nos manipular. A compensação, compensa daqui, compensa dali, enfim. Então, à medida que você começa a olhar para o tempo, olhar para a vida, para as múltiplas condições de vida que temos pela frente. No momento que você começa a se conectar com o que está vindo à nossa frente, não é? Começamos a nos conectar com possíveis amanhãs e fazemos sinceramente uma pergunta e aguardamos essa pergunta vir limpinha, sem compensação, sem mais, logo, é lógico, sabe? Sem esse tipo de resposta. Esperamos essa pergunta brotar. Estamos começando a conectar com os nossos centros verdadeiros mais profundos. Tem gente que diz assim, eu sei o que eu quero, mas eu não posso. Não, você não quer. Não é o velho clichê do querer é poder, não é nada disso. Quando a gente quer uma coisa, é porque está muito pronto para abrir mão de outras coisas. Se não estamos prontos para abrir mão de outras coisas, estamos começando a querer, mas ainda não estamos prontos. É aí que vem a esfinge. Nos testar para ver se estamos realmente prontos para abrir mão de outras coisas. Não se leva para a vida de amanhã resquícios da vida anterior. Então, tem coisas que nós queremos adquirir e ter que precisamos abrir mão de algumas coisas. Abrir mão da nossa zona de conforto. Abrir mão de relações tóxicas. Abrir mão de pessoas que estão do nosso lado só para nos explorar, nos enganar ou mentir. Que nunca de fato se interessaram por nós. Então a sua pergunta tem tudo a ver. É esses questionamentos atemporais que nos levam para uma verdade interior muito grande. A luz se acende quando a resposta vem. E aí o labirinto do Minotauro começa a ficar mais claro. Tem pessoas que preferem se atirar no escuro do que abrir mão, se esvaziar de alguns valores para adquirir valores novos.